Muito bem, meu caro aluno, chegamos à última aula do nosso módulo 2, aula 7, e nós vamos falar de aspectos quantitativos da eletrólise, ou seja, usando a estequiometria, que a gente viu no módulo anterior, nós vamos poder prever a massa de produto formado num processo eletrolítico, tá certo? E para a gente poder trabalhar esse conceito, nós vamos ter que ter em mente as duas leis de Faraday. A primeira lei de Faraday diz que numa eletrólise, a massa de uma substância formada no processo, depositada no cátodo, tá, ou dissolvida ali no eletrodo, tá, é diretamente proporcional à carga elétrica fornecida pela bateria. Então, quanto mais carga a bateria fornecer para a solução ou para o composto, que está ali derretido, a eletrólise ígnea, mais produto eu vou obter, certo? E a carga elétrica, ela pode ser calculada por meio de uma equação bem simples. A carga elétrica, que é representada aqui pela letra Q, é calculada multiplicando a corrente elétrica, tá, que é dada em amperes, pelo tempo de funcionamento da bateria, tá, que é dada em segundos. Então, a carga elétrica, ela tem como unidade ampere segundo, que a gente troca por Coulomb. A unidade da carga elétrica é o Coulomb, que é nada mais do que ampere segundo, certo? Porque o tempo tem que estar em segundo. Então, quanto maior o valor da corrente elétrica da bateria, ou quanto maior o tempo de funcionamento, mais carga elétrica a bateria vai estar fornecendo, consequentemente, mais produto se obtém. Beleza? E vale ressaltar que toda vez que a bateria funciona produzindo 96.500 coulombs de carga, isso aqui é equivalente a 1 mol de elétrons. Certo? Então, você colocou a bateria funcionando durante um certo tempo, fornecendo uma certa corrente, tá? Toda vez que a carga fornecida bater 96.500 coulombs, significa dizer que a bateria acabou de fornecer 1 mol de elétrons, tá? Inclusive, essa relação é chamada de constante de Faraday e é representado pela letra F. 1 Faraday corresponde a 96.500 coulombs por mol. É uma constante, conhecida como constante de Faraday. E por ser uma constante, isso aqui é dado na prova, tá? É dado na questão, você não tem que decorar. Apesar de que, com o tempo, com exercício, você acaba aprendendo, memorizando. Então, a cada 1 mol de elétrons, nós temos equivalente a 96.500 coulombs, tá? Isso é importante, essa informação é importante. Daqui a pouco nós vamos aplicar. Bom, e a segunda lei de Faraday serve para cubas eletrolíticas ligadas em série. O que é uma configuração em série? Você tem aqui duas cubas ligadas, tá? Você tem aqui uma bateria, certo? A bateriazinha aqui, ó, vai fornecer elétrons, ó, polo negativo, polo positivo, tá certo? Os elétrons vão sair do polo negativo, vão descer pelo fio, vão descer aqui por esse eletrodo negativo, que é o nosso cátodo. Aqui vai acontecer o processo de redução dos cátions, tá? E ao mesmo tempo, no outro eletrodo, que é o ânodo, vai acontecer o processo de oxidação do ânion. Aqui vai acontecer a oxidação, que vai ser o nosso ânodo. Os elétrons fornecidos pela oxidação do ânion vão subir, tá? E vão para outra cuba eletrolítica. Então, esses elétrons vão descer, vão causar aqui a redução do cátion, aqui no cátodo de novo. E aí, do outro lado, vai acontecer um processo de oxidação, portanto, vai ser o nosso ânodo, liberando elétrons de volta para a bateria. Então, aqui nós temos cubas eletrolíticas ligadas em série. O polo positivo de uma está ligado ao polo negativo da outra, tá certo? Então, em uma configuração em série, em que várias cubas eletrolíticas são conectadas de modo que a corrente elétrica passe através dessas cubas, a mesma corrente vai passar em cada uma delas.
a mesma tensão total vai ser necessária para o sistema e a mesma quantidade de carga vai ser fornecida para todas as cubas que estão ligadas em série. Então, por exemplo, se a bateria fornecer 1 mol de elétrons para a primeira cuba, também para a segunda, para a terceira, para a quarta cuba, vão ser fornecidos 1 mol de elétrons, tá? É a mesma carga fornecida a todas as cubas que estiverem ligadas em série. Tem um benefício, né? Você aproveita uma mesma carga, né, uma mesma quantidade de energia para produzir em várias cubas diferentes ao mesmo tempo um produto específico. Tá? Então tem essa vantagem econômica aí. Você usa uma mesma carga para fazer várias cubas eletrolíticas trabalharem produzindo um produto que você queira produzir, né? Queira obter. Beleza? Então essa segunda lei de Faraday, ela tem uma aplicação sim importante e também tema de questão. Beleza? Bom, que é um texto falando sobre o Michael Faraday, também teve grandes descobertas na área da física, tá certo? Tem um textinho para você ler depois com calma, falando um pouquinho da biografia desse cara. Você deve ter ouvido falar na física, né? A gaiola de Faraday. Mas na química ele tem essa outra importância na parte da eletroquímica. E aí uma questão do Enem para a gente poder praticar essa parte, esse aspecto quantitativo da eletrólise. Ele diz assim: a eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar a parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2. Esse 2 que aparece aqui é importante, tá, gente? Como o cobre ele é um metal de inox variável, a gente viu isso na aula 2, ele pode ter inox mais 1 ou mais 2. Quando ele aparece em alguma substância, a gente precisa dizer qual é o inox que ele tem naquela substância. E a gente indica isso por meio de um algarismo romano no final do nome. Então, quando ele fala sulfato de cobre 2, esse 2 é para dizer que o cobre tem inox mais 2. E ele fala que essa solução foi eletrolizada durante 3 horas e a bateria forneceu uma corrente elétrica de 10 amperes. Ele quer saber qual é a massa de cobre puro recuperada lá no cátodo, aproximadamente. Aí ele deu os dados, né? A constante de Faraday, 96.500 coulombs por mol, e a massa molar do cobre em gramas por mol, 63,5. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a carga elétrica. Quanto de carga elétrica a bateria rendeu, né? Gerou, produziu. E aí você vai usar a famosa fórmula do kit, né? Vai ser corrente elétrica vezes a variação do tempo. Lembrando que a corrente elétrica está em amperes e o tempo tem que estar em segundos. Então, 3 horas, né? Cada hora são 60 minutos, cada minuto são 60 segundos. Então, você vai multiplicar 60 por 60, depois vai multiplicar por 3, vai dar 10.800 segundos. Certo? Então, o tempo que você vai trabalhar é em segundos, tá? E aí, passando aqui o slide, ó, a carga elétrica aqui vai ser igual à corrente, que é 10 amperes, vezes o tempo, que é 10.800 segundos. A carga fornecida nessa eletrólise vai ser de 108.000 amperes segundo ou coulomb. Tá? Então, essa aqui foi a carga fornecida pela bateria. Agora, com essa quantidade de carga, quanto de cobre eu vou conseguir produzir? E aí eu vou precisar da equação de redução do cobre. Né? O cobre ele tem inox mais 2. Então, para ele ser reduzido, ele vai precisar de 2 mols de elétrons para produzir o cobre metálico. Tá certo? Olha só que bacana. Essa equação é importante porque ela vai me mostrar a proporção entre a quantidade de elétrons e a quantidade de cobre que vai ser obtido. De acordo com a equação, para cada 2 mols de elétrons, nós vamos ter a produção de 1 mol de cobre. Olha que legal. Né? Essa é a proporção, estequiometria agora. Cada mol de elétrons, se a gente voltar aqui, ó, cada mol de elétrons corresponde a 96.500 coulombs. Então, 2 mols vai ser o dobro desse valor, 193.000 coulombs. 1 mol de elétron equivale em massa a 63,5 gramas, né? 63,5 gramas. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que se a bateria fornecer 193.000 coulombs de carga, ela vai conseguir gerar 63,5 gramas de cobre.
Mas na questão, a bateria forneceu 108.000 coulombs. Isso é capaz de produzir quanto de cobre? X. Vou poder cancelar aqui coulomb com coulomb, posso eliminar esses zeros aqui. E a tua regra de 3 vai ser, no final das contas, x igual a 108 vezes 63,5 dividido por 193. E o valor dessa operação vai ficar próximo a 35,53 gramas. Se a gente analisar, o item D é o item mais próximo, beleza? Item D de dado para essa questão do Enem. Tá bom? Então, aqui foi uma aula falando sobre o aspecto quantitativo da eletrólise, a nossa última aula do módulo 2. Parabéns, você concluiu o módulo 2 e está cada vez mais fortalecido em química, né? A função aqui desse curso é que você se saia bem na química do Enem, beleza? Então, fica aqui o meu sincero agradecimento e eu te espero no próximo módulo. Forte abraço!